Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. E escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Escreva o seguinte. Vocês têm que decidir em qual versão é aí. Nessa hora estão tentando encontrar a minha, né? Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Vamos ao versículo de número 12. O vitorioso se tornará coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. A leitura foi feita na NVT, Nova Versão Transformadora. Vamos orar juntos? E aí depois eu vou pedir para quem estiver do lado de fora entrar. De repente precisou sair. E para quem está aqui não sair. Não se movimente. Nós precisamos receber a palavra de Deus. Senhor, eu quero glorificar e exaltar o Teu nome, porque de modo terrível e maravilhoso nós fomos formados. Somos Tua igreja, Teu povo, Tua nação, Tua geração. Abra-nos a porta da palavra. Fale e não te cales nesta noite. E toda a glória será dada ao Teu nome, porque temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja Tua e não nossa. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Faça isso com mais vontade. Podeis assentar. Irmão, calma, é uma questão de tempo, né? Eu ia falar irmão Cássio, mas não é Cássio, calma. Irmã Daiane Brier, com seu esposo, eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui. Ele veio entregar o presente para o rei aqui na frente. Você viu a história do Wesley, né? Que o Wesley veio, entregou o presente para o rei e agora está aqui. Mas eu sei que é filho de pastor, né? Então vamos esperar um pouquinho. Não posso fazer isso com o pai dos outros, né? Eu não quero que façam com o meu, né? Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele está contido dentro de uma série de cartas pequenas, escritas às 7 igrejas da Ásia. A igreja de Filadélfia é a 6ª igreja nesse compêndio. E embora essas igrejas possam ser localizadas dentro da geografia bíblica e da história da igreja do primeiro século, há uma leitura sobre essas cartas que nos faz compreender que Jesus não estava falando apenas para aquela igreja local,
geográfica, histórica. E talvez você já esteja pensando, mas isso aí também com Tessalônica, isso aí também com a igreja de Colossos. É mais do que isso. Além das lições que estas cartas podem trazer e falar a igrejas de todos os séculos, ou a igreja em todos os séculos, essas cartas podem apontar para períodos que a igreja viveu. Isso não é uma coisa que eu decidi falar hoje aqui, não estou descobrindo na pólvora. Estudos teológicos, comentaristas, se debruçam sobre essa ideia e ela é por demais interessante. Por isso eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias, especialmente os adolescentes, né, que estão aí maratonando essas 7 cartas. No capítulo 2, onde está a primeira igreja. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. E você deve perceber o quanto esta igreja é apaixonante. É uma igreja linda. É uma igreja batizada em amor. É uma igreja que tem trabalho, que tem paciência, que não suporta os maus. Historicamente, esta igreja representa a igreja do tempo apostólico. A igreja que nasceu em Atos 2. Esta igreja, na linha do tempo, ela está no ano 100 depois de Cristo. É a igreja apacentada por Paulo. É a igreja apacentada por Pedro. É a igreja apacentada pelo próprio João. E esta igreja, ela tem sofrimentos, ela tem dores, ela tem angústias. Ela persevera. E esta igreja sofre um alerta já no seu nascedouro. Cuidado com o seu primeiro amor. Porque é a primeira igreja. A igreja que tem o primeiro amor, porque é a igreja que acabou de nascer. Uma igreja que tem 58 anos de existência, o primeiro ano dela é onde nasceu o primeiro amor dela. E então chegamos na segunda igreja. Qual é a segunda igreja, adolescentes? A igreja de Esmirna, ela é a igreja que recebe uma das palavras que mais fixamos das 7 igrejas. Você já deve ter ouvido 1000 vezes. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Por que Esmirna ouve isso e agora eu me sinto extremamente aqui saudosista ao me lembrar da pastora Raquel Dias pregando numa consagração de manhã, numa terça-feira na Assembleia de Deus, na Avenida Getúlio de Moura. Foi ali que eu vi pela primeira vez uma mulher pregando cheia de autoridade e ela pregava sobre a fidelidade da igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna é a igreja dos mártires, é aquela igreja que vai nascer depois do ano 100 e vai durar aproximadamente esse período até o ano 300 depois de Cristo. É a igreja que vai ver os seus crentes sendo rasgados ao meio. É a igreja que vai ver mães perderem seus filhos nas arenas, jogadas aos leões, mas esta igreja consegue sobreviver à perseguição, porque ela sabe
sabe que o máximo que ela pode viver é a primeira morte. Porque quando Jesus manda essa carta à igreja que vai morrer, porque ela vai morrer, muita gente vai morrer. Jesus diz no versículo 11: quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Vocês podem até passar pela primeira, mas não passa pela segunda. Terceira igreja, diga Pérgamo. É uma igreja que vem depois da igreja sofredora. É uma igreja perigosa. Porque ela é uma igreja estatal. A igreja de Pérgamo é uma igreja que vai nascer no ano 300 depois de Cristo. Não estou falando literalmente, ok? Dentro da analogia. Profeticamente, apontando para tempos da igreja. Pérgamo nasceu na mesma era que Esmirna. Estou falando no sentido de linha do tempo espiritual da igreja. Todos entendem? E ela sofre de uma dificuldade. Adultério espiritual. Pérgamo quer ser casada com Jesus e casada com o Estado. Estado politicamente falando. Pérgamo é uma igreja que está onde o trono de Satanás está. Pérgamo é uma igreja convidada ao arrependimento. Diga assim: Jesus está chamando a igreja de volta à cruz. A igreja de Pérgamo, ela está se desviando da cruz e olhando para o Estado. Ela quer ser amiga do governador, ela quer ser amiga do rei, ela quer ser amiga dos políticos de influência. E ela não faz isso para influenciar a cidade profeticamente, não. Ela faz isso para ser guardada das dores que poderia enfrentar se levantasse como voz profética. E Jesus está dizendo para a igreja em Pérgamo: vocês não precisam se vender ao sistema político, porque eu tenho a espada aguda de 2 fios. Levante a sua Bíblia agora, levante sua Bíblia e diga bem alto que vai transformar a cidade de Queimados, o estado do Rio de Janeiro e o Brasil. É o poder da palavra de Deus. Jesus disse para Pérgamo e está dizendo para a igreja que está se prostituindo nesses dias: não se venda. O que transforma vidas não é o Estado que transforma a vida, é a espada de 2 gumes. O Estado pode prender um traficante, mas não pode transformá-lo. O Estado pode proibir o casamento homossexual, mas não pode libertar um homossexual. O Estado pode proibir a prostituição, mas não liberta uma prostituta. O Estado pode proibir a venda de entorpecente, mas não limpa o sangue de um drogado. Agora a palavra não! O Estado brasileiro não proíbe o divórcio, mas Deus odeia o divórcio. O Estado não proíbe o sexo fora do casamento, mas fornicação é pecado. O Estado não prende um adúltero, mas os adúlteros, se não se arrependerem, vão para o lago de fogo. Então a igreja não depende do Estado, a igreja depende da palavra. Tiatira, diga Tiatira. Tiatira é a igreja chamada de igreja papal. Ela aponta para o início do catolicismo,
que começa no ano 500 depois de Cristo. Esta igreja, ela está tentada à idolatria. Versículo 20 diz: tu toleras Jezabel. Ela está enganando meus servos, para que eles se prostituem e comam das coisas sacrificadas e oferecidas aos ídolos. Eu lhe dei tempo para se arrepender da sua prostituição, e ela não se arrependeu. Perceba que a igreja de Tiatira é uma igreja que vai começar a admitir amuletos. A igreja de Tiatira, eu estou falando da linha profética, ok? Ela vai começar a olhar para homens e dar a eles um status de infalibilidade. Será que não estamos tentados a fazer igual? Jesus disse para a igreja de Tiatira: guarda o que você tem, até que eu venha. A igreja de Tiatira está impressionada com o glamour da idolatria, com o ouro, com a prata, com uma fé que precisa de ponto de contato. Para quê? Jesus está dizendo: resista à idolatria. Olhe para alguém que você ama e diga a esta pessoa: resista à idolatria. Resista à tentação dos amuletos. Resista à tentação daquilo que é palpável, da fé que precisa ser ajudada por coisas. Porque já existe um presente reservado para você, para o que vencer. Não é uma cruz de latão. Não é uma barra de ouro. Não é uma taça com uma água que cura todas as enfermidades. Não é com um pedaço de pano que resolve qualquer problema. Cuidado, Tiatira. As crendices estão rolando solto no nosso meio. Quem gosta de coisa bonita, diga glória a Deus. Eu também amo coisas bonitas. Jesus está dizendo: se você vencer a tentação da idolatria, eu preparei uma coisa bonita e eu vou dar esta coisa bonita para você. Versículo de número 28. Eu lhe darei a estrela da manhã. Eu vou repetir: eu lhe darei a estrela da manhã. Eu vou repetir: eu lhe darei a estrela da manhã. Versículo 28, por favor. Eu lhe darei a estrela da manhã, a estrela matutina, que é o planeta resplandecente. Há um apontamento aqui para Vênus. Eu não estou falando de horóscopo, eu não estou falando de tarô, eu não estou falando de astrologia, eu não estou falando de água benta, eu não estou falando de água ungida. Eu não estou falando de lacinho que amarra no pulso e só recebe a vitória quando o laço parte. Eu acho que isso é lá no Senhor do Bonfim. Não deveria ter dentro de uma igreja confessional cristã. O que Jesus está dizendo é: eu vou entregar na sua mão a estrela da manhã. Se você não sabe o que é o reino vindouro que está chegando e é sem comparação.
Aleluia, 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 aleluia. Oh, eu quero mandar um beijo para os meus irmãos de todas as outras denominações. É que eu estou pregando para o rebanho que Jesus nos confiou. E aqui eu posso falar o que deve ser falado e que eu não posso falar em outro lugar em respeito ao altar que eu estou ministrando, porque o pregador que prega contra o altar que ele foi convidado precisa voltar para a fila da ética outra vez. Mas aqui não é a pregadora, aqui é a pastora Helena Raquel que está pregando. Alguém disse para você: você está tão feinho, está faltando um brilhozinho aí, está faltando um enfeitezinho aí. As pessoas estão preocupadas com coisas que são corruptíveis e perecíveis. Quando essa moçada cantava, eu me lembrei de um dia que alguém me perguntou assim: você não fica triste? Eu disse: triste com o quê? Quando você olha para os adolescentes da igreja, os jovens da igreja, você não fica triste? Eu acho que quem fica triste é o diabo quando olha para vocês. O diabo fica triste quando olha para vocês. Remanto de Calaiderébia. Aponta para alguém e diz: eu vou receber a estrela da manhã. Eu vou receber a estrela da manhã. Eu vou receber a estrela da manhã. Eu estou usando um relógio aqui que talvez você não possa comprar, mas nós vamos receber a estrela da manhã. Sardes. Foi ontem com o evangelista Paulo Andrade. Que mensagem! Que mensagem poderosa! Poderosa. Eu chamei até o diácono Everson para falar mal do Paulo. Falei: Everson, vem cá. O Everson estava ali de pé. Eu falei: dá raiva, não dá? Agora eu sei quando o Carlos Júnior diz: dá raiva, Helena. Eu estudo tanto. Deu raiva ontem. O cara foi falar de sal no mercado que tem marca. Não tem num livro da minha biblioteca essa história do sal sem marca. Quebrou tudo. A igreja em Sardes, ela aponta para a igreja da Reforma, que começou no ano 1500 depois de Cristo. No sentido histórico, esta igreja ela permanece até hoje. Perceba que esta igreja visa englobar muitas outras dentro dela, que já no versículo 1 ela tem a expressão 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. E as 7 estrelas apontam para os pastores da igreja. Então são pastores de diversas eras, pastores de diversos tempos. Perceba que ao invés do texto bíblico falar o Espírito de Deus, a Bíblia fala os 7 Espíritos de Deus. Você sabe que o número 7 aponta para o que é divino, aponta para o que é pleno e aponta para o que é completo. Para tirar a igreja da posição de igreja estatal, igreja idólatra, e fazer a igreja retornar à cruz. O Espírito de Deus se apresenta no texto como alguém que vai usar toda a sua plenitude, toda a sua capacidade.
Por isso que de vez em quando você vê umas coisas acontecendo na igreja. Uns crentes bem quietinhos que do nada, pá! Esse poder de avivamento que o Espírito de Deus tem. De pegar alguém que está morto espiritualmente. Olha, eu conheço as tuas obras, que tem nomes de que vive, mas estás morto. Esta igreja de Sardes, que aponta para a igreja que vai passar pela reforma, ela recebe uma promessa. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, não apagarei de maneira nenhuma o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Agora chegamos à sexta igreja, que é a igreja de... Mais alto, pessoal, é a igreja de... A igreja de Filadélfia. Não está na linha do tempo. Ok? Vamos voltar um pouquinho? Eu não quero deixar ninguém para trás. A igreja de Éfeso é a igreja do primeiro século. A igreja de Esmirna é a igreja sofredora, a igreja que passou por perseguição, dano da primeira morte, mas recebeu a promessa de que não passaria pela segunda morte. A igreja de Pérgamo é a igreja estatal, é aquela que está quase indo para o estado de profunda idolatria, quando começa a se aliançar profundamente à política daquele tempo, acreditando que seriam salvaguardados de qualquer dano. Saímos de Pérgamo, entramos em Tiatira. Esta igreja, ela vai aparecer no ano 500 depois de Cristo, e ela vai apontar para a igreja papal. Quando nós chegamos no ano 1500, nós vemos uma nova igreja na linha do tempo sendo inaugurada, que é a igreja que vai passar pela reforma. É a igreja reformada. Redobre sua atenção agora. Na linha do tempo, termina aqui. Não tem uma igreja depois dessa. Nós somos esta igreja que saímos da condição de idolatria, ou pelo menos deveríamos, de aliança com o Estado no sentido de dependência, de apoio ou cobertura política para algum tipo de vantagem ou de proteção. E estamos voltando para a cruz, entendendo a importância do arrependimento, da confissão, para que jamais tenhamos o nosso nome apagado do livro da vida. Então, se a igreja de Sardes é a última igreja, qual é a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia, tal como a igreja de Laodiceia, é uma igreja atemporal. Dentro de Éfeso, coloca para mim, capítulo 2, tem a igreja de Filadélfia. Versículo 6. Vamos lá? 1, 2, 3.
Então nós temos na igreja de Éfeso crentes que estão perdendo o seu primeiro amor, mas temos na igreja de Éfeso crentes que aborrecem as obras dos nicolaítas, porque dentro da igreja de Éfeso tem uma igreja chamada Filadélfia. Que igreja é essa? Missionária. Que igreja é essa? Bíblica. Que igreja é essa? Resistente. Que igreja é essa? Profética. Que igreja é essa? Pobre de recursos, mas cheia de autoridade e poder espiritual. Filadélfia e Laodiceia não está na linha do tempo, está na linha da alma. Laodiceia morna, Laodiceia perto de ser vomitada, Laodiceia apostatada, sempre existiu e sempre existirá. Agora, quando eu olho para Éfeso, eu encontro Laodiceia. Quando eu olho para Esmirna, coloca para mim. Coloca o versículo 9. Olha a Filadélfia aí. Vamos ler a primeira parte, gente. 1, 2, 3. Vê se você consegue entender. Vai para o capítulo 3, por gentileza, Lucas. Coloca para a gente o versículo de número 8. 8. É isso, 8. Lê, igreja. Eu sei. Tendo o quê? Então a igreja que está em Esmirna tem uma fatia pobre, e a igreja de Laodiceia é uma igreja pobre. Eu não estou falando pobre de esmolar, eu estou dizendo de uma igreja que quando vai subindo a hora nona para a oração, tem um coxo na porta formosa, e ele diz: eu quero uma esmola de qualquer valor. Pedro e João são crentes, Pedro e João são apóstolos, Pedro e João são cheios do Espírito Santo, mas eles estão sem dinheiro naquele dia. Então a igreja de Filadélfia, que não nasce em Filadélfia, mas que já mora na igreja primitiva de Éfeso, olha para o paralítico e diz: não tenho prata, sou pobre, não tenho ouro, tenho pouca força, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Toma a tua cama e anda. Grita para alguém que está do seu lado: você é Filadélfia, você é Filadélfia, você é Filadélfia. Aqui não tem Laodiceia, se tem vai passar pelo fogo hoje. Pérgamo. Versículo 13. Vamos ler, gente. 1, 2, 3. O quê? O quê? Eu vou provar na Bíblia que a Filadélfia morava dentro desta igreja. Volta para o capítulo 3. Vem para o versículo 8. Eita. Qual é a última frase? E não. Diga: tem crente em Filadélfia. Dentro de Éfeso. Tem crente em Filadélfia. Dentro de Esmirna. Grita: tem crente em Filadélfia. Dentro de Pérgamo. Porque ser crente em Filadélfia não depende de geografia. Ser crente em Filadélfia não depende de tempo. Ser crente em Filadélfia não é só na conferência. Ser crente em Filadélfia é uma decisão na vida. . 1,
Coloca o versículo 19 do capítulo 2 para mim. Tiatira. A Tiatira é uma igreja que está se tornando papal. Será que posso nem falar muito, meu Jesus? Porque perceba, eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu, diga alto, e o teu. Ela é uma igreja que serve. Vai para o capítulo 3, por gentileza. Três, 8. Eu conheço as tuas obras. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha Tiatira. Capítulo 2, versículo 19. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua Filadélfia. Olha o que a Bíblia diz. Eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Versículo 10. Como guardastes a palavra da minha. Você só vai desviar se você tiver com vontade. Para de colocar desculpa no ambiente que você vive para respaldar o comportamento que você tem. A paciência que Filadélfia tem crente em Tiatira que também tem. A maioria está apostatando para a idolatria, mas tem um grupo dizendo: eu vou esperar até que ele venha. Levante as suas duas mãos, se você puder, lá no alto, e diga: eu vou esperar até que ele venha. Sardes, diga: aonde estamos? Na linha do tempo. Versículo de número 4 do capítulo de número 3. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas tem Sardes algumas pessoas. Você vai perceber que na linha do tempo, a igreja reformada, e agora não estou falando denominacionalmente, presbiteriana, congregacional, que usam esta nomenclatura de igrejas reformadas, estou dizendo de igrejas pós-reforma. Não é uma igreja uníssona, não é uma igreja onde você olha para o todo e diz: perfeito. Encontrei a palavra, não é uma igreja unânime. A gente vê coisas e ouve coisas que dá até mal-estar. Verdade? E aí alguém diz: esta igreja é a pior igreja que existe.
A igreja que milita no ano de 2021 é a igreja mais fraca que existe. É a igreja menos bíblica que existe. Eu gostaria de lembrar a quem está com essa expectativa deturpada, que Jesus disse que na igreja de Sardes tinham algumas pessoas. Eu vou contar até 3 e você vai dizer bem alto algumas pessoas. Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então coloca para mim, por favor, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7, para esta igreja reunida aqui e espalhada no mundo agora, nos assistindo via YouTube, possam entender quem é esta igreja dentro da igreja e que no tempo em que vivemos representam algumas pessoas. A igreja de Filadélfia é a igreja missionária. Na linha do tempo, para alguns estudiosos, ela aparece no ano de 1800, mas para mim ela nunca desapareceu. Ela nasceu junto com a igreja primitiva. E ela vai durar até o arrebatamento da igreja. Se prepare agora, se ajeite aí no banco, respire fundo, oxigênio seu cérebro. Isso, porque você vai começar a ler comigo quem você é agora. Porque você está nesse grupo de algumas pessoas. Algumas pessoas perfeitas, algumas pessoas infalíveis, acima das outras, algumas pessoas. É a igreja da graça. Vamos lá? 1. Eu quero até o último versículo, hein? Você apareceu, Silvio. Minha alma se regozija na sua presença. Vamos lá. 1, 2, 3. E ao anjo. Para, por favor. Lê esse finalzinho de novo. O que abre. Quer dizer que o Estado Islâmico não fecha esta igreja? O que abre. O que fecha. Então o comunismo não fecha Filadélfia. O que abre. E fecha. Então o Supremo não fecha esta igreja. O que abre. Fecha. Não é institucional. Aonde tiver um crente de joelho dobrado, Filadélfia. Versículo 8. Vamos lá. 1, 2, 3. Olha para mim, só os adolescentes agora. Quando eu tinha a idade de vocês, eu me achava fraquinha. Alguém se identifica com isso? Todo dia uma tentação. Todo dia uma coisa para você parar. Alguém se identifica com isso? Quando alguém profetizava para mim, eu pensava cá na minha cabeça, só está falando isso porque não sabe, coitado. Tendo. Qual é o teu segredo? Pega aí, qual é o teu segredo? Eu só quero os fracos comigo agora. Os fortes podem ir embora. Só os fracos agora. Relébia, decoma, nascieg. Quando eu era adolescente, eu achava que era fraca. Agora que eu sou adulta, eu tenho certeza que eu sou. Tendo pouca. E porque você não é Laodiceia, mesmo sendo fraquinho, levanta. Porque eu guardei a palavra.
Agora ouve o que eu vou dizer. E porque você não é Laodiceia, você é Filadélfia. Porque a coisa pode apertar, você não vai negar o nome. Você não vai negar Você não vai negar pastorzão, não faz isso, pastorzão. Pega o adolescente, o jovem e diz assim: você está disposto a morrer por Cristo? Porque na igreja perseguida as pessoas estão morrendo por Cristo. De sangue frio aqui. Se falar que está disposto, só está emocionado. Qual é a nossa diferença para a igreja perseguida? Nós não estamos no momento da decisão. Eles estão no momento da decisão. No momento da decisão, você é imbuído de uma força que você desconhece porque ela não é sua. Você pensa que os nossos irmãos perseguidos são mais fortes do que nós? Não, é porque há graça para o momento. Eu estou liberando uma palavra para quem está sendo tentado. Eu estou liberando uma palavra para quem está sendo afrontado. Você vai receber graça para o momento. De sangue frio você pensa: eu vou mentir para não perder esse emprego. Mas na hora lá, você recebe graça para o momento. Remanto de Calaia. Eu tenho uma palavra para entregar a esta igreja. Nós não vamos negar o nome. Nós não vamos negar o nome. Nós não vamos. Já tem gente levantando a mão. Nós não vamos negar o nome. Nós não vamos negar o nome. Porque somos fortes, não. Porque a igreja recebe graça para o momento. Coloca o versículo 9. Eu começo a concluir. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Preste atenção. Adorem prostrados a teus pés. Só que o lugar da adoração é aos pés da igreja. Mas a adoração não é para a igreja. Você consegue entender? Você vai ver gente caindo, se prostrando, se derramando, mas não é para adorar você. Os seus pés são só o endereço aonde Deus já agendou esse momento. Vai chegar a hora em que aqueles que tentaram deturpar a fé, perturbar a fé, eles vão se prostrar, para que saibam que você é bom, que você é forte, que a igreja é forte. Saibam que eu te amo. Por gentileza, levante sua voz e diga: Filadélfia é uma igreja amada por Jesus. Levante a sua voz e diga bem alto: Satanás me odeia. O inferno me odeia. Os demônios me odeiam. Agora levanta com mais autoridade e diz: mas Jesus me ama. Amado, 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 amado. Coloca o versículo 10 para mim. Eu quero dizer para os irmãos que estão nos assistindo que minha mãe não é mentirosa, não. Eu estou doente mesmo. É graça para o momento.
Que essa ordem é... Ô, secretária mentirosa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Solta a voz, Adevip. 1, 2, 3. Onze. 11, vai, continua, versículo 11. Eis. Ao que? Para, por favor, vamos voltar. Ao que vencer. Aponta para alguém e diga: chega de moleza, chega de instabilidade. Você está indo em direção a um lugar eterno. Você não vai ser Maria Mole no céu, meu irmão. Você não vai ser algodão doce no céu, meu irmão. Você vai ser coluna no... Tem gente aqui no treinamento para ser coluna. Venta. Pastora, por que não para de ventar? Treinamento para coluna. Para com essa agonia de cai, levanta, entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja. Eita! Você está indo para um lugar da onde você nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova de Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo. Uau! Deus está dizendo, dentro de uma analogia, uma metáfora, que você vai ser uma placa, que você vai ser um outdoor. Tem gente contando os dias para ficar famoso, disposto a qualquer absurdo para 5 minutos de glória. Eita, se você vencer o diabo, se você vencer os demônios, pelo poder do nome do sangue de Jesus, se você vencer a tua carne, se você vencer o eu, se você vencer o pecado, se você vencer o mundo, Ele está dizendo: eu escrevo sobre ele o nome do meu Deus. E os garotos e as garotas me mandam toda segunda-feira perguntas pela uma rede social: pastora, fazer tatuagem é pecado? Vai perguntar para o teu pastor. Deixa que eu cuido desses aqui. Brincando, beijo, amo vocês. Só não quero entrar em problema, né? Já tô cheia de problema. O diabo já perturba a gente 24 horas. Vou ainda arrumar problema. Hoje teve um desafiador. Eu vou até estudar, tá? A pergunta dele, para depois responder para vocês. Desafiador, garoto é bom. O garoto me lembrou a minha petulância da minha adolescência. Ele disse assim: por que não pode corrente se relógio pode, que está no braço? Ele, conhecendo, né, as tradições e costumes e doutrinas auxiliares da nossa igreja, não é membro não, me mandou uma pergunta: por que não pode usar corrente no pescoço se pode usar relógio no pulso? Falei: esse garoto é bom. Não, meu amor, um pouco mais de teologia. Meu amor já quer me dar uma... Eu falei: esse garoto é bom. Só não dá para responder numa caixinha, mas esse garoto é bom, gostei dele. Para ser petulante tem que ter vocação. E aí, voltando à questão da tatuagem, que os meninos me perguntam, as meninas, e eu tenho
amigos, pastores que têm tatuagem, e eu vi uma cena tão linda que eu nunca mais esqueci bem. Um rapaz todo tatuado, na época ele tocava com David Keelan, hoje eu não sei se ele ainda toca. Nós estávamos numa igreja e Deus começou a derramar uma glória na igreja, sabe? E o Eliomar de terno e gravata, o rapaz de camiseta todo tatuado. Daqui a pouco ele está agarrado no Eliomar e a glória de Deus que desceu sobre o Eliomar de terno, desceu sobre ele também. Eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui na DeVip. Eu não digo aqui na DeVip que esta igreja é exclusivista, que só vai ser salvo quem é membro desta igreja. O que eu digo às pessoas que estão aqui é que se Deus te conduziu aqui, Deus tem algo com você aqui. Então a questão, quando eu respondo ou não respondo, não é céu ou inferno, não é salvação ou não. Eu costumo brincar com as meninas e os meninos que me mandam essa pergunta. Quando eu respondo, é o seguinte: eu não faço e não faria, porque é eterno só meu casamento. O resto eu acho bom mudar de vez em quando. Inclusive mudei a cor do cabelo, não sei se alguém percebeu. Agora, me preocupa o porquê a nossa juventude, ou os adolescentes do tempo que vivemos, sentem essa necessidade exacerbada por uma marca, por um diferencial, por um desenho que só ele tenha, por um nome que só ele tenha, por uma gravura que só ele tenha. Acalma teu coração. Por mais que a gente tente ser excêntrico e ter o que alguém não tem, uma hora a gente encontra alguém que tem exatamente o que a gente tem. Quando a gente compra um carro, a gente pensa que só a gente comprou aquele carro. Depois você vai andando na rua e um carro igual ao meu. Um carro igual ao meu. Num mundo de iguais, há uma promessa para o tempo vindouro. Quem vencer vai receber uma marca que quem não vencer não receberá. Eu vou repetir: quem vencer vai receber uma marca que quem não vencer não receberá. Eu vou colocar nele o nome do meu Deus. Grita: o nome do meu Deus. Mais alto: o nome do meu Deus. Eu digo para você que você tatua o nome de uma menina no teu braço, daqui a pouco ela te esquece e você tem que inventar um desenho para cobrir a vergonha. Eu vou colocar nele o nome da cidade do meu Deus. Você tatua a foto dele, ele arruma uma melhor do que você, e você fica com a cara do outro aí, e marcado para a vida inteira. Eu vou colocar o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que tem... Toca no ombro, só no ombro, só no ombro, e diga para alguém: você é marcado pelo sangue do Cordeiro. E no mundo vindouro, o nome dele vai estar sobre você. Versículo 13. Esmirna. Éfeso, que foi a primeira. Tiatira, Pérgamo, todas elas, em todos os tempos, um diferencial para quem quer vencer. Qual? Entende? Só os homens. 1, 2, 3. As meninas. Quem tem ouvidos, ouça. Porque desde que ouviu-se o som como de um vento
veemente, impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. O Espírito nunca mais se calou. Pastora, não houve um período de trevas aonde o Espírito se calou? Depois do Pentecostes, pode ter se calado numa instituição, pode ter se calado numa região, pode ter se calado para um coração que se cerrou, mas aonde houve um crente Filadélfia resistindo, o Espírito continuou falando. Levanta da cadeira, levanta do banco, vai dizendo glória, vai dizendo aleluia, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Ele veio, 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 ele veio. Eu não quero confundir vocês. Eu não vou confundir vocês. No tempo, na linha do tempo, nós estamos em qual igreja? Filadélfia é uma igreja dentro da igreja, gente. Nós estamos em Sardes. E é em Sardes o que tem os 7 Espíritos de Deus. Só há um Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus. 7 é um apontamento para a ação dele em toda a sua plenitude. Jesus me disse que Ele quer renovar crentes aqui esta noite. Ele me disse na minha casa, eu quero chamar o altar de Deus adolescentes, jovens, adultos que querem ser cheios do Espírito Santo. Estou te esperando aqui. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem nunca orou em línguas vai orar esta noite. Me ajuda aqui, pastora Norma e missionária Catiúcia, a dividir esse pessoal aqui. Quem nunca orou em línguas vai orar aqui. Quem já ora em línguas vai profetizar. Dereva-se como a nação. Relemanto e deplomanasi anderai. Reremanto e deplovas nashu de anderai. Remanasu e derrai decantuia. Se tem crente querendo ser cheio, vem para o meio também. Vem para o meio também, vem para o meio também, vem para o meio também.